Muito bem, meus irmãos. É, essa é a última aula de hinduísmo. E após ela, nós vamos procurar explanar sobre o budismo, né? Mas o hinduísmo acho que chega até aqui. Então, a minha questão é como é o hinduísmo? Qual é o jeito que o hinduísmo tem, o jeito de ser do hinduísmo? É disso que estamos falando aqui. E em algum momento nós vamos precisar lidar com algum conceito também com relação ao cristianismo, que é a nossa referência, né, o nosso locus, para que a gente entenda que às vezes fica parecendo que as coisas são iguais, mas não são. O hinduísmo é muito diferente, né? Mas alguns termos, às vezes, parece que popularmente são confundidos. Então eu quero esclarecer isso também. Bem, no hinduísmo mais clássico, a divindade Brahma não é pessoal. O que é Brahma? Ele é mais um fundamento do universo. Uma forma de pensar o absoluto, né? Dando base ao pensamento sobre a existência e a realização das coisas, né? Então, é um ser transcendente. E a forma do hinduísmo upanishádico é metafísica, mas subsistem diversos deuses que estão em toda essa tradição, como, por exemplo, Shiva, Agni, Vayu, Indra. Então, essas divindades que são próprias da tradição védica, elas entram também na forma do hinduísmo upanishádico, entendeu? Que, no entanto, isso tudo acaba sendo manifestação do próprio Brahma, que é concebível como concebido como uma entidade sublime, né? E está acima das outras divindades. E o Brahman, ele é conceituado também, e aqui os teóricos hindus, né, os teólogos, têm muito cuidado em estabelecer isso. Eu quero ter o mesmo cuidado que eles para não errar na forma, né? Mas o Brahma é conhecido como não ser. Por que ele é dito como não ser? Na verdade, existe uma expressão que eles usam, que é Nasal U Na Asa. Essa fórmula é usada no sentido filosófico-religioso, né? Quer dizer o quê? Que toda a experiência do ser é limitada, mas a experiência do não ser, e aqui eu vou botar um hífen, né, que eu não tinha colocado na outra forma, é a máxima virtualidade do ser, como um símbolo mais rico que o ser possa ter. Por que esse cuidado e por que esse malabarismo com as ideias, né? Porque seria mais simples dizer que ele é um ser possível, filosoficamente estaria mais certo, né? Mas por que afirmá-lo como ser? Por que não dizer apenas que Brahma é essência, né? Porque a questão toda é que eles querem referir os seres que existem nele. E se ele é o não ser, então não seria possível a realidade nele, né? Porque ele faz parte também da realidade, né? E afirmar ele como ser é um conceito de limitação, porque o ser faz parte da criação. Então, os eruditos hindus têm dificuldade com isso, de não querer dizer que Brahma não é. Isso ficaria muito estranho, e nem se arriscam dizer que ele é, porque se falam que ele está limitado aos seres. E se ele fala que não é, os seres não podem estar nele. Então, o hinduísmo, ele é uma religião filosófica, mais filosófica do que tudo, né? E tem as manifestações de rituais, de sacrifício, de tanta coisa, né? Mas, essencialmente, começa com a filosofia, né? Então, assim como o cristianismo, o islamismo, o budismo e o judaísmo também são religiões mundiais, porque possuem uma
escritura sagrada bem firmada, possui interpretação teológica bem definida e ocupa uma grande área, né? Uma grande expressão mundial de seguidores, assim a gente encontra também o hinduísmo, especialmente na Índia, né? Então, o hinduísmo é uma religião mística, assim como o budismo é uma religião mística, né? Também como outras religiões, como o taoísmo, por exemplo, né? Mais próximo do que nós conhecemos no Ocidente, o gnosticismo também é uma religião mística. E o misticismo dessa religião hindu tem uma dupla mística, né? Porque, num sentido, ele se mostra como transcendente, Brahma, e no outro sentido, ele se mostra como imanente. Então, a divindade Brahma, ele tem duas formas, dois jeitos de ser, né? Mas, no sentido, ele é transcendente e, no outro sentido, ele é imanente. Em que sentido são essas coisas? Como entender o jeito que é o hinduísmo? Brahma se mostra nos deuses e se esconde por trás dos deuses. Se aproxima porque os deuses têm uma manifestação, e a manifestação é conhecida nas escrituras, e se afasta por ficar além deles, né? Então, é como um certo professor se referiu, manifesto e não manifesto ao mesmo tempo. É como Brahma é. O que acontece é que na cosmovisão religiosa que estamos lidando aqui, nesse tipo de cosmovisão, costuma acontecer uma progressão da multiplicidade de deuses para a unidade. Em outras religiões também acontece isso. Começa com múltiplos deuses, né? E eles caminham até uma unidade. Como na teoria, por exemplo, do enoteísmo. Começa no politeísmo, aí um deus se sobressai e então se tem um enoteísmo, a proclamação de um deus sem ignorar os outros, né? O que acontece, por exemplo, com a religião egípcia do Sol, que é um exemplo antigo, mas é um bom exemplo de enoteísmo, né? Por quê? Porque o faraó, quando ele se proclamou que ele cria em apenas um Deus, e esse Deus era o Sol, ele não rejeitou os outros deuses. E os sacerdotes realizavam o trabalho dos outros deuses. Mas aquele foi referido como tal e foi elevado para a categoria de vencedor sobre os outros. Isso é diferente do cristianismo. O cristianismo não tem um Deus vencedor sobre os outros, porque existe um Deus só. E as outras formas são seres criados, mesmo que sejam seres exaltados como entidades, seres que se declaram divindade das nações, dos povos, né? Como os deuses que são conhecidos das nações, né? No Brasil, por exemplo, as formas de orixás e outras formas, que são divindades, né? Divindades politeístas, mesmo esses seres, dentro da visão cristã, são seres criados. Pode estar rebelados, ou pode estar manifesto por causa dos homens, ou por causa de si mesmo e das intenções que tem em si, mas de qualquer forma estão abaixo da criação, que não tem competição alguma, o Deus Criador que controla o universo fora de si mesmo. Então, no hinduísmo, esse fenômeno também acontece. Os deuses diferentes, eles são entendidos como manifestação do uno primordial, mas são manifestações dele. Na escritura Rig Veda, os deuses são tidos como funcionais em relação ao uno primordial, como Agni, como Vayu, aquele que é o fogo e este que é o vento, né? Então eles têm uma função de fogo, função de vento, né? Mas nos textos védicos, estranhamente, esses deuses não reconhecem de onde eles vieram em relação a Brahma. Na verdade, o reconhecimento se dá de forma esotérica. Talvez seja um jeito religioso de colocar o valor esotérico que a religião hindu tem como uma exortação ou um estímulo
que as pessoas busquem, né, o conhecimento elevado e oculto. Mas, de qualquer forma, no relacionamento da escritura védica, você não vê a interação com Brahma como se tivesse conhecimento. Num passo, chega até a ser estranho, porque eles até se referem a Brahma. Quem é esse fantasma? Né? Mas eu teria que trazer essa escritura para poder fazer essa análise com você. Eu estou referindo a isso. Então, falar sobre o uno da divindade de Brahma pode confundir alguém de cultura cristã, pensando que se trata da mesma unidade que dizemos na teologia cristã. Mas não é isso, na verdade é muito distante disso. Porque o uno cósmico não aponta a unidade como na Trindade Divina. As religiões chamadas monistas, elas como o hinduísmo também é uma religião monista, né? Elas têm deuses que participam do uno sem serem ele. Então são distintos, embora haja vinculação, que às vezes nem é consciente e nem é determinada. Então a diferença entre o monismo e o monoteísmo deve ficar bem clara para nós, ficar evidente se a gente pensar que o monoteísmo apresenta um Deus único pessoal, o Deus com o qual as pessoas se relacionam por meio da oração, da adoração, do serviço, da palavra, do comportamento ético, da resposta ao comportamento segundo a vontade divina que é revelada. Então é assim. Mas no monismo, a realidade é composta, tem a realidade composta por um princípio único que é fundamento elementar. Porém, precisa dos múltiplos seres serem redutíveis a essa unidade para que se entenda como um. Então, na teologia cristã não tem isso, não existe esse redutível para que se refira como um, porque de Deus vieram todas as coisas. Então, ele é por si só, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, diz Romanos 11:36, eu creio. No monismo hindu, Brahma está por detrás da aparência da pluralidade no conjunto do que se define como existência. Então, Brahma é a substância comum aos seres. De Brahma, tudo se compõe, entende? Então, ele é substância. Consegue ver a diferença? Então, os outros são manifestações porque é a substância dele, entendeu? E não porque existe uma unidade de fato. Existe uma união que é colocado numa forma mono, né? No cristianismo, o Deus não se confunde com o universo, nem dele depende, nem Deus deriva do universo. Deus fez o universo fora de si mesmo e o detém com a força, com a sabedoria e com a pessoa dele mesmo que mantém todas as coisas, como se o universo estivesse na palma da sua mão, ou seja, fora de si mesmo e administrado e mantido pelo seu poder. Portanto, dele, por ele e para ele, compreende? O texto de Romanos 11:36, são todas as coisas. Aí o texto diz, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, todas as coisas, João 1:3 diz, foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Estou colocando aqui numa forma para ficar claro, né? Estou dando fazendo uma paráfrase, né, de João 1:3. É um conceito bem diferente. Então, o hinduísmo se define, ele tem uma palavra para isso em sânscrito, que é Varnasrama Dharma. Varnasrama Dharma. Ou seja, a ordem, que é o Dharma, que rege cada ser, segundo sua categoria ou casta, que é a Varna, né? Então, cada qual com um esforço particular, as Rama,
determina em cada etapa da sua vida como será, seja como estudante brahmane, ou pai de uma família, ou como um asceta que renunciou tudo, um solitário num bosque. De qualquer forma, está incluído. Então, o mito hindu da origem das castas no Rig Veda, que é do final do segundo século antes de Cristo, e também o mito da origem no Bhagavad Gita, que talvez seja do início da era cristã, essa escritura, os dois, ambos, se valem da narrativa do homem cósmico primordial. Né? No Rig Veda 10, no passo 90, tem um hino a Purusha. E ele diz bem assim, porque o Purusha é o homem primordial. Então, Purusha vai dar origem a tudo. Olha só como diz nesse passo. Quando dividiram Purusha, em quantas partes o desmembraram? É a pergunta do verso. O que chegou a ser a sua boca? O que se tornaram os seus braços? Como são chamadas as suas duas coxas e seus dois pés? Aí a resposta: Brahmanes são sua boca, seus dois braços foram os guerreiros, Ania, suas duas coxas, os trabalhadores, Vaisya, e dos seus pés nasceram os escravos, Sudra. Isso já está no verso 12. Então, o texto também diz, verso 13, a lua saiu do seu órgão de pensamento, e o sol nasceu dos seus olhos, e da sua boca nasceram Indra e Agni, e de sua respiração Vayu, que é o ar. Então você percebe que no ser primordial, do ser primordial, que é Purusha, vieram o cosmos, né? O homem primordial cósmico, é assim que é referido. Mas se você olhar, por exemplo, outros mitos, você vai encontrar outras formas de lidar com isso, né? Nesse mito ainda, olhar o verso 16, por exemplo, diz de outras formas e leis primordiais que vieram de Purusha, como, por exemplo, os poderes desse ato, o sacrifício primordial dele alcançam o céu. Por que se refere dessa forma? Refere porque o espaço dos deuses, que é o céu, na crença hindu, também veio do homem primordial. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma escritura diferente, Brihadaranyaka Upanishad, ok? Pegando essa escritura, capítulo 1, verso 4, vou usar também o 11. Aí é apresentado outro modelo cosmogênico, não a partir do homem primordial, mas a partir de quem? De Brahma, né? Então, como Brahma está agora como o uno primordial, o outro lá é o homem primordial cósmico, que aqui é o uno primordial de onde vêm as coisas. Então, ele escreve, por exemplo, de onde vem a classe guerreira e os governantes, né? O texto diz assim: no princípio, ele era Brahma, ele só, estava sozinho e ainda não havia se manifestado. Então, onde é que está? O homem primordial, né? Então, emitiu por cima das outras formas uma mais excelente, a casta guerreira e governante, Sacra. Aqueles que são a casta guerreira e governante entre os deuses, quem são esses deuses guerreiros e governantes? Indra, Varuna, Soma, Rudra e Yama. Então, vieram não do homem cósmico primordial, né? Mas aqui está vindo de Brahma. Por essa razão, não existe nada superior à casta guerreira e governante. Por quê? Porque esse mito de Brahma, ele é um referendo do sistema de castas, né? E ele dá origem, então, à casta guerreira e à casta governante. No final, ele ainda fala bem assim: quem usar de violência contra essa casta
está usando violência contra uma pessoa melhor do que ele, porque o sistema é o sistema de casta. Observa que depois nos versos, chegando lá no verso 12, por exemplo, o texto diz que a casta dos comerciantes e dos agricultores também vieram de Brahma. Ou seja, e até dos servos, no verso 13. Ou seja, tudo isso que eu estou querendo dizer é que cada casta tem dois nichos mitológicos dizendo de onde veio e uma teologia que convergem numa ética e numa política para lidar com a sociedade, né? Então, o mito trabalha a legitimação das obrigações e dos privilégios, que é uma função social mítica, realizar isso, né? Então, esse é um mito fundante da realidade que é significativa. Então, vai possuir um impacto maior na sociedade, como a gente vê na Índia, né? No sistema de casta. Nas escrituras, Brahmani se afirma, né, que Prayapati, que é identificado como Purusha, criou um equivalente de si mesmo. Nas escrituras, Brahmani é dito assim, né? Satapatha Brahmana 11. Eu estou falando do capítulo 1, verso 6 e verso 13, né? E diz que dali veio o tempo litúrgico. Então as coisas vão se encaixando, né? E dessa forma o sacrifício está voltado para repetir o ato primordial da criação e enfatizar a continuidade do cosmos para o ano seguinte, nos sacrifícios. Lembra que no início, quando começamos a falar do hinduísmo, estávamos dizendo que os arianos tinham preocupação com o controle do caos? Então, esse elemento religioso e de mito fundante permaneceu até hoje, entendeu? E é assim que a gente encontra na literatura hindu. Então, assim, a gente pode dizer que as ações dos ritos significam a sacralidade. Por isso, o sacrificador e o sacrificante vão se submeter à purificação. Porque o que eles fazem, entendeu? É um ato purificador. E esse ato purificador é o centro, a purificação é o centro de todo o sistema, inclusive do nível de purificação nas castas. Então, essa é a religião do hinduísmo, está orientada para a meditação, está orientada para a experiência individual, mas ela tem experiência coletiva, com festas populares, né? Inclusive a grande noite de Shiva, né? Também é uma grande festa popular, e se celebra ao início do solstício de inverno, por exemplo, em 12 de janeiro, né? Tudo são grandes festas, coincidindo com a religião individual com a religião coletiva, né? Bem, vamos terminar então. 4 livros dos Vedas no hinduísmo antigo, escritos em sânscrito, são datados do 2º milênio antes de Cristo, contendo essa revelação essencial e originária. Rig Veda, o Yajur Veda, o Sama Veda e o Atharva Veda, os 4, né? E daí a gente tem essa explicação, você pode olhar e você vai ter mais aprofundamento no hinduísmo. O Rig Veda vai ter os hinos às divindades, principalmente Agni e Indra e outros também, né? São mais de 1000 hinos. O Yajur Veda é uma coleção de fórmula para os sacrifícios. Ele é muito importante para o estudo do sacrifício védico. O Samaveda, alguns chamam de Veda das melodias, ou Saman, é uma coleção de hinos e estrofes do Rig Veda com anotações musicais. A interpretação não é simples, mas é bem interessante ler. E o Atharva Veda, nós vamos ter as fórmulas mágicas, né? Foi o último livro a ser criado e completa a coleção Veda. É um conjunto de orações, de feitiços, de rituais, de conjuros, encantamentos, né? Tudo em forma de verso, em forma de hino, que foi elaborado fora dos círculos bramânicos, né?
mas que tem uma importância crucial para a religião. Então, assim, nós chegamos a esse final, né? E eu espero que tenha sido útil para você. Eu agradeço muito poder ter falado sobre isso e eu faço o convite. Participe agora, que nós vamos falar um pouco de religiões mundiais relativo ao budismo, que é onde eu tenho mais atuação e pesquisa, né? E eu agradeço essa oportunidade. Obrigado. Sou Valdeir Contaifer e eu estou aqui com você em Religiões Mundiais.